Vamos receber, então, aqui o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é o relator da indicação do ministro Flávio Dino à vaga do Supremo Tribunal Federal. O Everton, que já deu seu parecer favorável à indicação. Muito bem-vindo, senador, tudo bem? Tudo bem. Cumprimentar aqui a Adri, o Henrique, todos os internautas da Fórum, e me coloco aqui à disposição de vocês. Eu vou começar com a pergunta que todos querem saber. Flávio Dino vai passar amanhã? Qual que é a sua previsão, sua expectativa? E ainda vai passar se vai passar, qual é a margem que vocês estão prevendo para essa sabatina e essa votação no plenário amanhã? Dri, certamente ele passará. O Flávio Dino preenche todos os requisitos constitucionais, notável saber jurídico, reputação ilibada, é um colega senador, tem uma vasta experiência tanto no poder executivo, legislativo, quanto no judiciário. É o único brasileiro em vida que passou pelos três poderes. Eu digo os três poderes porque no executivo ele foi eleito governador 2 vezes e reconhecido no mundo jurídico, acadêmico, pelo seu desempenho. Ele passará. Se eu tivesse que fazer um bolão, eu colocaria aí na CCJ 15-12 e no plenário ele teria aí certamente uns 53 votos. Mais ou menos essa é a nossa projeção. Muito bem. Henrique, não sei se... Tenho sim uma pergunta. Senador, boa tarde. Eu queria saber o seguinte, o senhor falou que o primeiro, Flávio Dino, ele contempla aí todos aqueles pré-requisitos para alguém que vai ocupar uma cadeira na Suprema Corte da nossa República. Tem um comentarista bem conhecido de uma rede de TV, o Demétrio Magnoli, né, que ele, não sei, ele colocou na cabeça dele que ele é uma espécie de um oráculo sobre quem tem notório saber jurídico e quem não tem. Parece até um colega nosso que diz o que é jornalismo e o que não é. Na verdade, tem que passar pelo crivo dele. O Demétrio se colocou nessa posição. Ele crava que o Flávio Dino não tem notório saber jurídico, embora todas as evidências e qualquer um que acompanhe a vida e a carreira, tanto acadêmica, judiciária, quanto política do Flávio Dino, sabe que não, que isso não é verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí de como foi avaliada, pelo senhor como relator, como foi avaliada essa questão do notório saber jurídico, que é indispensável para um integrante da Suprema Corte indicado pelo presidente. E eu queria que o senhor acalmasse o coração do Demétrio Magnoli, porque ele falou que o Dino não tem notório saber jurídico, senador. Olha, eu tenho o maior respeito por todas as opiniões publicadas, mas eu tenho sempre, ao longo ainda da disseminação e do fortalecimento das redes sociais, que são muito importantes para a gente democratizar o acesso à informação, de que você não só pode se misturar opinião pública com opinião publicada. Então, tem pessoas que acham que passam a ter monopólio da sua opinião e, com isso, ela tem que se tornar pública, e que não é verdade. Uma coisa é ele publicar a opinião dele, outra coisa é determinado profissional ou não utilizar um meio de comunicação, seja ele amador também ou não, dar o seu ponto de vista de determinado assunto. Então, isso é bastante relativo, mas o que importa é que o grupo e o pensamento majoritário ele sim, na direção de que o Flávio tem, sim, notável saber jurídico. Basta ele lembrar que ele passou no seu concurso público para juiz federal em primeiro lugar. Não foi em segundo, não foi em terceiro, não foi em quarto. Nesse mesmo concurso, um ano depois, o Moro, por exemplo, passou no concurso e foi um dos últimos na lista. E se o Moro fosse indicado para o Supremo no governo do Bolsonaro, nós iríamos lá discordar dele por outras questões, mas não pelo notável saber jurídico, porque ele passou no concurso, foi juiz federal, tem o seu currículo. Então, uma coisa é você não saber ter o tamanho de diferenciar. Tipo, o meu adversário, quem eu acho que eu não vou gostar, ou quem eu não gosto, eu não dar a devido reconhecimento à sua carreira ou ao seu acúmulo acadêmico, científico de determinado tema, ou se não da vida como um todo. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir fazer um bom combate é reconhecer o potencial do adversário.
Como no caso, esse jornalista, por exemplo, não tem mandato e não vai poder fazer essa sabatina, né? Mas certamente os que acham isso também vão estar lá amanhã para aprofundar qualquer que seja o tema, e aí o Brasil terá a oportunidade de se convencer do que eu já estou convencido de que o candidato que será sabatinado no dia de amanhã está totalmente preparado para ocupar uma vaga na Suprema Corte Federal. Senador, o senhor deu uma entrevista dizendo que o Dino não deve cair em provocações, né, amanhã na sabatina. Quais são os temas sensíveis que os senhores estão prevendo amanhã que devem ser abordados? E aí, como deve ser esse embate? Porque tem extremistas, né, uma parte aí dos senadores, que estão numa campanha contra essa indicação. Né? Você ter clareza de que, primeiro, nós temos um ambiente que vai ser um ambiente de sabatina. Não vamos aceitar ou entrar em provocações, porque, por exemplo, ele não está indo para uma CPI, ele não está indo para a Comissão de Segurança Pública, não é o ministro da Justiça que está indo tratar o 8 de janeiro ou temas difíceis, polêmicos, e que precisa do seu representante, no caso do Poder Executivo, ter mais energia para tratar do assunto. Quem está indo para lá é um candidato à Suprema Corte que entende que essa farda, que essa vestimenta, que essa bandeira que ele tem no momento que ele está atual de defender o Executivo, ela passa a ser outra. Eu tenho dito que ele sai da posição de atacante para zagueiro na Suprema Corte, guardião da Constituição Federal. Então, com a experiência que ele tem, com o acúmulo político, e é um colega senador da República, eu tenho certeza, Dri, que ele terá essa sensibilidade primeiro lá no Supremo e também para tratar com seus pares. Quando a pessoa te trata com grosseria ou com falta de educação, os nossos pais nos ensinaram que você devolvendo com educação, com flor, com um bom trato, você desarma, porque a educação ela acaba desarmando, né? Inclusive as posturas dos mal educados. Então, eu acredito muito que essa serenidade que ele tem, nós conhecemos de perto, esse preparo que ele tem para tratar os temas, ele vai saber diferenciar o que é provocação. Por exemplo, vão querer discutir partido, porque ele foi filiado a partido político como o PCdoB, se é comunista ou não é, se é amigo de ministro A ou B, provocações que vamos combinar que para uma sabatina de nível elevado e que ela deveria e deve ser discutida, elas realmente não têm nada a ver com o que você pode explorar numa eventual casualidade ou numa eventual posição que o magistrado deve tomar a vários temas que o interessado, no caso o senador da República, possa vir a ter para saber o seu ponto de vista em relação a vários temas, tanto os de costumes quanto também de seguranças jurídicas, que é o que nós precisamos ter mais clareza dentro da Suprema Corte em relação a posturas que muitas das vezes são do Legislativo e que acabam sendo extrapoladas nessa relação com o Judiciário. Senadora, a minha questão vai justamente na trilha disso que o senhor estava falando agora e que a Adri perguntou. Nós temos visto, né, especialmente na Câmara, o Senado é uma casa legislativa com uma fisionomia diferente. O próprio espaço que o Senado ocupa na história brasileira republicana e até do Império é diferente do outro parlamento da Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Até pelo menor número de senadores e pelo coeficiente eleitoral necessário para se conseguir uma cadeira do Senado, enfim. Nós temos visto na Câmara dos Deputados que em muitas situações de audiência pública com figuras do governo Lula, a coisa vem descambando para atos de aberta falta de educação e muitas vezes para acusações até criminosas. Uma das últimas participações agora do ministro Silvio Almeida, um deputado bolsonarista, inclusive, perguntou para ele, como se aquilo fosse um fato que ele estivesse perguntando, se a relação dele com o Comando Vermelho era anterior ao Ministério dos Direitos Humanos ou posterior, como se o doutor Silvio Almeida tivesse algum tipo de relação com o crime organizado. Então, assim, a coisa descamba e vira esculhambação. Como evitar isso, senador? O Senado não é do senhor, o Senado não é do presidente Rodrigo Pacheco, o Senado é dos senadores, dos 81 senadores. Como tentar manter um pouco de ordem para que isso não descambe, sabendo o que esse pessoal habitualmente gosta de fazer? Olha, nós temos um regimento interno, os colegas senadores sabem o que é decoro parlamentar,
e isso será, obviamente, cobrado. Você fazer uma pergunta de má-fé no tamanho dessa, por exemplo, ela, obviamente, terá a resposta ou o silêncio como resposta de forma muito tranquila e também serena. Vou te dar aqui um caso objetivo. Eu soube que um colega senador poderia tratar daquele assunto que rodou muito nas redes da dama do tráfico, né, que veio para cá, para Brasília. Até nisso eu acho que o governo, eu como vice-líder do governo admito, nós somos ruins em narrativa de rede social para dar as respostas corretas. Porque ali, quem tem um mínimo de noção e conhece como funcionam as conferências, sabe que isso é um processo extremamente democrático que acontece de forma regionalizada e independente de quem escolhe. E se tivesse que alguém ser responsabilizado por ter mandado essa pessoa para cá, que eu não sei nem quem é, deveria ser o governo do Amazonas. E basta lembrar os bolsonaristas que o governador do Amazonas é bolsonarista. Porque foram eles que pagaram a despesa e foram a secretaria deles que fez a seleção dos delegados. Então não pode se cobrar quem recebeu em Brasília, quem mandou a pessoa para cá. E quem mandou foi o governo do Amazonas, que é bolsonarista. Então, assim, quando se tenta bater e de forma desorganizada ou até com falta de inteligência, ou acaba achando com muita sede que vai chegar a algum X para constranger, acaba sendo constrangido, porque se você for buscar no fundo, a pura maldade e falta de informação, joga informações mentirosas na rua para que as pessoas acabam criando narrativas ou caindo nelas para se tentar criar um ambiente desfavorável. Então, o Flávio é comunista. Pelo amor de Deus, um homem desse cristão, conhece ali amanhã os evangélicos, os católicos e todos, se quiserem, inclusive, conversar com eles sobre passagens da Bíblia, sobre capítulos, sobre versículos. Tenho certeza que muitos que são declarados, dedicados cristãos também não têm tanto conhecimento quanto ele tem, por exemplo, da igreja, da Bíblia Sagrada, que ele conhece de cor e salteado. Então, assim, são culturas ou características que querem criar dele, ou criaram ao longo desse embate, que agora cabe a ele ir desarmando, que é o que ele tem feito, tá, Henrique? Ele tem feito isso, Dri, conversando individualmente. Tem senador que me disse, Everton, eu tinha uma impressão totalmente diferente do Flávio Dino, ministro da Justiça, com que eu conversei com calma agora. Mas, pô, você queria o quê? Que ele, como ministro da Justiça, nos 7 primeiros dias de governo, olha os 3 poderes sendo quebrados, sucateados, invadidos, e que ele fosse o quê? Um cara apático, de cabeça baixa, falando fino e tratando as coisas de forma parecendo que fossem normais? Ou ele tinha aquela postura, ou o governo era engolido, óbvio, né? Isso tem que ser característica de quem é líder. Você protagoniza, você tem que tomar frente para poder ter o controle do processo. E foi isso que ele fez. Mas ele sabe que isso é uma fase. Passado para outra fase, eu sempre remeto à época que ele era juiz federal. Ele, no movimento estudantil, ele já era do campo progressista. Quando ele vai ser juiz, ele larga a política de mão, ele não teve nenhuma decisão. Ele não teve nenhuma decisão de operação espetaculosa para aparecer, para se tornar deputado federal e depois governador. E olha que ele lutou na época contra um grupo que comandava o Maranhão. Então, assim, ele saiu da magistratura de forma pacata. Depois que ele foi fazer política e ser conhecido no Estado, com apoio na época do então governador Zé Reinaldo, se tornou deputado federal. Daí ele fez a sua carreira. Então, ele sabe diferenciar e viver os seus momentos. E isso é importante. Senador, uma última pergunta antes de liberar o senhor, que eu sei que você está com uma agenda aí pesada hoje. É sobre essa questão da PEC do golpe, essa relação do Congresso com o Supremo. A gente teve a aprovação recente no Senado daquela PEC chamada PEC do STF, e eu queria, qual que é a avaliação do senhor dessa relação do Congresso com o Supremo? O senhor votou a favor, né, dessa PEC, queria que se explicasse um pouco como que o senhor analisa que vai ser essa, né, principalmente para o ano que vem, onde não só essa pauta pode voltar na Câmara, e já se falam, inclusive, de limitação de mandato para o Supremo, outras medidas também, né? Sim, isso é um assunto muito importante. Eu, senador Jacques Wagner, vários outros colegas senadores que votamos a favor e somos do campo progressista, a gente tem uma convicção muito clara do que funciona hoje nessa relação das casas.
Não é razoável você passar no plenário da Câmara dos Deputados um projeto de lei, depois passar no plenário do Senado Federal, há todo um trâmite legislativo, cada uma das duas casas que tratam a determinada matéria. Depois de aprovada, ir para o presidente da República. O presidente da República passa por toda uma orientação técnica, se sanciona ou veta o projeto. Depois de sancionado, uma decisão monocrática, botar dentro da gaveta ad eterno e ficar por isso mesmo. Então, assim, se é uma decisão contra a decisão de um outro poder, é razoável que ela seja uma decisão colegiada. Não tem nada de mais fora isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Na época, eu era deputado federal, vocês vão me lembrar, vocês vão se lembrar aqui comigo, daquele royalties do petróleo, dos royalties do petróleo que a gente votou. Acho que era o Henrique Alves, que era o presidente da Câmara. Eu estava no meu primeiro mandato ainda de deputado federal. Nesses royalties do petróleo, saía do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e tinha que distribuir para o restante do Brasil uma parte dos royalties, porque o petróleo ele é brasileiro, ele não era do Rio e do Espírito Santo apenas, como eles sempre se apropriaram. A ministra Carmen Lúcia, na época, deu uma decisão monocrática, engavetou uma liminar, mandando suspender tudo, e até hoje não foi julgado essa liminar. E aí? A decisão do Congresso, com todo mundo votado, PEC e tudo, e ficou por isso mesmo. Então, assim, é razoável que esse debate, de forma muito tranquila, aconteça. O Henrique, André, agora há pouco falou a diferença das duas casas. Além de numérica, e que cabe, obviamente, vir e subentende-se, pelo menos em tese, que o Senado é para ser mais experiente, porque alguns colegas, às vezes, jogam isso para baixo, esse nível para baixo, mas você também corta pela idade. Então, assim, lá, para entrar no Senado, tem que ter, no mínimo, 35 anos de idade. Na Câmara, já 21. Então, você tem uma vidinha, uma vida percorrida, um caminho, um trecho maior. Então, quem entra com mais de 35 já entra com mais maturidade, obviamente. A mesma coisa se trata dos mandatos da Suprema Corte. A maioria dos ministros que estão hoje no exercício da sua função, nas suas sabatinas, defenderam o mandato para a Suprema Corte. E aí tem várias maneiras de defender isso. Inclusive o Flávio Dino, ele tem um projeto de lei, como deputado federal, onde ele pede que nesse projeto seja estipulado um mandato de 11 anos, se eu não estou enganado. É 11, né? Era de 11 anos, sim. 11 anos. E lá, se você pegar, o que pode ser feito dentro de um debate honesto, franco, que não é contra A e B, é a favor, inclusive, de você modernizar, de você sempre oxigenar, de você dar oportunidades. Era você, por exemplo, estipular ou mandato, além do mandato, uma idade mínima. Porque você imagine só, você colocar uma idade mínima de 50, 55 anos para entrar na Suprema Corte da Justiça Brasileira. É razoável. Por quê? Porque aí você está fazendo justamente isso, tirando o insumo ali, pegando quem subentende-se que já está ali começando a ter cabelo branco, com mais experiência, poder estar sentando numa cadeira daquela. Então, tem várias situações que vão ser debatidas ano que vem, mas sem prejuízo à relação institucional dos dois poderes, e eu tenho certeza que nós teremos aí que atravessar esse momento. O grande desafio nosso é como que se vai atravessar essa agenda do eu contra ele, do bem contra o mal. Quem não está com a gente aqui não presta, quem está do lado de lá é bandido. É uma loucura. As famílias brigadas nos grupos, os amigos tudinho. Então, como é que nós vamos dar esse passo seguinte? Acho que em 2026 não vai ser, vai continuar a porradaria. Mas nós temos que trabalhar para o futuro. Muito bem. Muito obrigada, senador. Vamos continuar, vamos acompanhar amanhã com grande expectativa aí a sabatina. E já vou dizer até a próxima, depois vamos vir trazê-lo novamente para fazer um balanço desse ano aí, do que foi esse ano no Senado. Obrigada, viu? Eu que agradeço, um grande abraço a vocês.